Olá, começamos mais uma aula, começamos mais um livro. Estou feliz de ver vocês aqui no nosso segundo livro, nossa primeira aula sobre o livro O Rei da Cidade Dourada, esse livro encantador, maravilhoso, que faz a gente pensar nele para o resto da vida. É um livro da vida, que eu digo, esse livro é muito, muito lindo. E é um livro que faz uma analogia, né? O Rei da Cidade Dourada, é claro que a gente deduz que é Jesus, né? A Madre Loyola é uma autora católica, né? Era uma freira, e ela vivia ali em meio. Tinha acabado de haver uma guerra, e ela escreve para as crianças das Américas, principalmente para uma menina, acho que o nome dela é Dione, e essa menina ela ia fazer a primeira comunhão. Então esse livro ele é muito indicado para as crianças que estão em idade da catequese e que vão fazer a primeira comunhão. E essa história começa apresentando as nações, né? A nação do rei, a terra do exílio, a terra dos jubilosos, o território dos peregrinos. Então tem vários aí caminhos que a gente vai identificando cada um. Né? Isso aqui é muito interessante, a gente vai identificando esses territórios, esses locais, como é o que a gente entende, né? Como o céu, como o purgatório, como a terra do exílio, que nós somos aqui exilados, né? Nós estamos no exílio. Aqui não é nossa pátria final, a gente está num exílio e caminhando para o céu. Então, assim, tem muita analogia e é muito interessante, porque as crianças mesmo vão associando, não precisa nem a gente falar, a gente vai lendo, ela fala, eu acho que esse aqui, eu acho que é aquilo outro, eu acho que esse é o céu. Então, eles vão assimilando as coisas e fazendo aquela correspondência, isso é muito bom. Isso vai mexendo com a imaginação dela e vai mexendo com o imaginário e ela vai pensando, nossa, que interessante. Um novo modo de falar sobre aquilo que a gente já sabe mais ou menos, já ouviu falar aqui, né, que o padre fala, minha mãe fala, as pessoas da igreja falam, e aqui no livro está falando de uma forma diferente, mas estão falando da mesma coisa? Isso é muito bom quando a criança pega isso, sabe? É bom você não avisar antes, é bom você falar, vamos ler e vamos ver o que vocês acham. E conforme a gente vai lendo, elas vão descobrindo, isso é muito bom. Então nós temos a cidade dourada é a cidade onde o rei mora, né? A cidade eterna, né? Que seria a Nova Jerusalém, seria a cidade onde o rei está, seria o céu. E aí lá da cidade dourada, ele vem nos visitar. E é muito lindo o encontro dele com a Dileta, né? É muito lindo mesmo. Então é a primeira vez que ela vai encontrar ele, ela tá com aquele peso, aquele fardo nas costas, e ele já ajeita, já ajuda ela a segurar melhor o fardo, então já deixou o fardo ser um pouco mais leve, né? Por mais que ele não vá tirar o fardo da gente, ele deixa o nosso fardo mais leve com a sua ajuda. Então aquele encontro assim foi muito lindo. Ela começou a falar com ele sobre as angústias que ela estava vivendo, sobre os problemas que ela estava sofrendo. E por mais que ele não tirou tudo dela, mas ele fez com que o que ela estava sofrendo, o que ela estava sentindo, ela começou a se sentir muito melhor. Então é isso que Jesus faz, né? Quando encontra com a gente vai lá, desabafa, fala os problemas que a gente está passando, a gente chora, a gente ri e a gente compartilha, porque Jesus tem que ser assim, ele tem que ser o nosso amigo, não pode ser uma pessoa distante, Jesus é o nosso amigo. E ela está na terra do exílio, né? Que seria o nosso planeta Terra, onde nós estamos. Mas os jubilosos, eles são os que estão lá na Terra Bela. A Terra Bela seria a nossa Jerusalém, nosso céu. Então, jubilosos, né? O que significa jubilosos? O que significa a palavra júbilo? Muitas crianças não sabem mais, né? Essa palavra júbilo não está sendo muito usada ultimamente, né? Não é muito usada mais. Então, o que é júbilo? Mesmo que ela não pergunte alguma palavra, a dica é: se a gente acha que essa palavra a criança não conhece, e mesmo que ela não perguntou, pergunte para ela. Se ela não souber, ela vai falar: não sei. Então, vamos procurar no dicionário. O que é júbilo? Né, a terra dos jubilosos, onde eles estão em plena alegria, onde não há choro, nem ranger de dentes, né? Apocalipse aí, não há choro, nem ranger de dentes, nem lágrimas, nem dor, não há nada dessas coisas, porque tudo passou, essas coisas passarão. Então eles estão na terra dos jubilosos, onde só tem alegria. E para caminhar até essa terra, nós temos ali a terra dos peregrinos, né? Que seria o purgatório. Eles estão caminhando, já sabem que estão indo para lá, já sabem o caminho certo que estão indo lá para a Terra Bela, mas eles estão no território dos peregrinos, né? Eles estão peregrinando. O que é peregrinar? Caminhar, igual o povo de Deus lá no deserto, né? Tem aquela música, o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Então eles estão caminhando, mas eles sabem que estão chegando, eles estão indo a caminho da terra prometida, a caminho da terra bela. Então eu tenho essa terra que eles estão peregrinando, eles estão andando a caminho, já estão salvos, mas eles estão a caminho. É como são as almas do purgatório, elas já estão salvas
E elas estão a caminho do céu, mas elas precisam se purificar. E elas mesmas não querem entrar no céu sujas, elas querem se purificar. Então, voltando lá no encontro dele, né, com a Dileta, ele fala, ó, vou te encontrar de novo, né? A gente vai voltar a se ver. E aí ela fica toda empolgada, né? Eu vou encontrar com Jesus de novo, vou encontrar com um rei de novo, um rei tão grande, um rei tão grandioso. Ele vai vir me visitar na minha cabana. E aí pergunte para as crianças, o que é essa cabana, né? Que cabana é essa que o rei vai visitá-la? Que ela sempre vai à cabana para se encontrar com o rei. E ela tem que enfeitar essa cabana, né? Ela quer enfeitar, ela coloca flores. Ela faz assim limpeza, ela deixa a cabana brilhante, maravilhosa, cheirosa, perfumada para a visita do rei. Então aí seria a primeira comunhão, né, da criança, a primeira vez que encontrar com Jesus na Eucaristia. Então quando a gente vai encontrar Jesus, a gente tem que preparar a nossa cabana. E o que é a nossa cabana, né? É o nosso coração. Então a cabana é o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Será que ele está bem preparado para receber Jesus lá dentro? As minhas flores, o que são as flores? Oração, né? Limpar a casa, limpar a cabana, a confissão, a penitência, deixar cheirosa, né? Falar coisas boas, falar de Deus, evangelizar. Então, tudo tem um significado nesse livro e é muito lindo, é maravilhoso. E aí a Dileta vai deixar tudo lindo, preparado para quando Jesus chega. Quando ele chega, ela já fica feliz, já corre para ele. E é aquele encontro maravilhoso, né? Só que a gente vai vendo com o tempo, né? É difícil a persistência, né? A perseverança, né? Aí chega a virtude da perseverança. Primeiro, zelo. Virtude do zelo. Zelo, cuidado, carinho, todo aquele afeto, todo aquele cuidado com as coisas de Deus. E aí ela vai perdendo aquilo, as coisas do dia a dia, os sacrifícios, os problemas do dia a dia. Ela vai começando a perder um pouquinho aquele zelo. E aí a perseverança também. E ela vai começando a pegar menos flores, vai começando a desanimar. Antes ela ficava esperando Jesus lá na porta, né? O rei na porta. E eu se encontro, agora não. Ela já fica meio desanimada. E o que que é isso? Quando a gente deixa de rezar, quando a gente deixa de agradecer a Deus, quando a gente deixa de fazer caridade, ai, tá tão difícil a minha vida, eu vou parar, eu vou cuidar só de mim agora, não vou mais pensar nos outros. Ai, eu não vou mais rezar não, dá muito trabalho, demora muito, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para essas coisas. E a gente vai deixando de lado. A gente vai deixando de lado, a gente vai tirando o nosso zelo vai diminuindo. E aí Jesus não consegue ir num lugar assim. Jesus não consegue entrar numa cabana dessa maneira. Então ele vai começar a não vir visitar com frequência. E quando a gente falta à missa também, né? Porque ele tá esperando. E quando a gente vai à missa, a gente encontra com ele. E quando a gente, não vou, hoje tô cansada, tô com preguiça, não vou não, tenho que fazer outras coisas, eu vou no shopping, eu vou à praia. E a gente acaba faltando à missa, a gente deixa Jesus, né? A nossa cabana ficar vazia. E muito, muito cuidado com esse negócio da cabana vazia. Porque tem um outro ser aí que tá doido pra entrar nessa cabana que a gente vai ver mais pra frente. E a gente não pode deixar a cabana descuidada de jeito nenhum. Então, acaba que ela vai. Um dia ela encontra Jesus e acaba indo embora antes da hora. Deixa Jesus sozinho lá, né? Fala Jesus que a gente sabe, né? Que é o rei. Deixa ele sozinho lá. E aí ela sai e deixa ele na cabana. E aí daqui a pouco ele vai embora. E quando ela volta, ele não tava mais. Não tava mais. Ela perdeu. Tipo, quando a gente vai pra missa e vai embora antes da hora, ou no comunga, ou tá, sabe, ou tá lá brisando, né, como dizem os jovens, a gente tá lá distraído, e olha que a distração é um problema muito sério, né? Vamos ter cuidado, porque não adianta a gente ir à missa e rezar, qualquer oração, ou qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem que ter muito cuidado com a distração, porque é uma tentação horrível, né? A gente acaba se distraindo e perdendo o melhor momento. Então ela perdeu esse momento com Jesus, ela se distraiu, ela saiu, foi olhar outras coisas, enquanto isso ele foi embora. E nisso, a gente fica até com raiva dela, né? Dileta, como é que você faz uma coisa dessa, né? Só que sem pensar que a gente também faz, né? Não, espero que não façamos tudo isso, né? Mas a gente deixa um pouquinho, às vezes, de lado as coisas de Deus e acaba tirando um pouquinho o zelo. E a gente tem que se policiar para isso. E aí ela se dá conta, né? Ela fala, nossa, como eu fui negligente, como eu não fui zelosa com o meu rei. O que que eu vou fazer agora para compensar tudo isso? Então ela pensou que ele nunca mais ia querer visitá-la. Ela pensou que ele não ia mais perdoá-la, ela ficou apreensiva. E aí então ela vai pedir perdão, né? Ela vai encontrar com ele novamente, né? Na cabana dela e ela pede perdão, né? Com muito medo, né? E o que que ele faz? Só perdoa, né? Só abraça, só fala não. Realmente ele fica muito triste, mas ele sempre perdoa. Então ele falou: olha, eu sempre estou perdoando, sempre estou te perdoando.
E até as pessoas falam, nossa, mas como pode, né? Deus ser tão bom, perdoar tanto assim, porque Ele é Deus, Ele não tem necessidade disso. Mas Deus está sempre de portas abertas para nos perdoar. É só a gente querer, não pode obrigar. Mas Ele mostra o caminho, Ele mostra as leis. Então Ele vai mostrar que tem leis, que a gente tem que obedecer às leis. E não é porque a gente tem que obedecer porque sim. Mas ele fala, né, que é para obedecer às leis como uma regra de trânsito, como uma regra na política, como uma regra de convivência. Regras realmente boas são para boa convivência. Então, as regras que a gente tem que seguir, as regras de Deus, os 10 mandamentos, né, que estão na Bíblia, que estão no livro, a gente precisa seguir. E ali tem as partes, né, do que ele vai mostrar para ela, as partes da casa dele. E aí tem o arsenal, onde tem as armaduras. E a gente vai lembrar lá em Efésios 6, né? No instante a gente lembra de Efésios 6. Aí mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas já podemos ler Efésios 6 aí, que tá falando da armadura do cristão, né? Ele mostra os sapatos, ele mostra o escudo, ele mostra o capacete, principalmente, que é o da oração, ele mostra a espada. Então ele vai mostrando tudo isso que faz parte do nosso arsenal, porque a gente está sempre em guerra, né? Guerra contra o inimigo que existe, guerra contra nós mesmos, guerra contra as nossas vontades. Então a gente tem que lutar sempre. E as nossas armas são essas, né? A oração, a fé, ler a Bíblia, se instruir. Então ele vai mostrando que a gente precisa de tudo isso. Então ele mostra a escola também, que a escola seria a catequese, seria uma catequese também em família, a catequese na igreja, onde a gente aprende sobre Deus, sobre a vida de pessoas que já viveram e já sofreram e já aprenderam, né? Seria ali o Antigo Testamento também, o Novo Testamento. Tem muitas histórias que a gente aprende com os profetas, com os reis. Então a gente tem muito o que aprender nessa escola. Tem o ginásio também, que a gente tem que se preparar, né? Que a gente tem que ficar firme para poder enfrentar esses problemas com força e para garantir a vitória. Então aquele arsenal é tudo que a gente tem que buscar, para buscar força, né? Tudo que a gente tem que fazer com as armaduras do arsenal, no ginásio a gente tem que treinar, a gente tem que treinar tudo aquilo que a gente está aprendendo, os nossos golpes, as nossas táticas, o que fazer para se desviar de um pecado, o que fazer para enfrentar aquele problema, aquela tribulação. Então ali a gente tem um ginásio para a gente ficar treinando. Então esse ginásio é tudo isso que a gente pode arrecadar na igreja, que a gente pode arrecadar na Bíblia, que a gente pode só buscando e juntando e fazendo esforço, fazendo aquele exercício, né? Como São Paulo também já falou, que é combater o bom combate, né? Quando a pessoa quer lutar, quando a pessoa quer ganhar uma medalha, quando a pessoa quer ganhar uma vitória, um atleta, ele vai treinar, ele deixa de comer o que gosta, ele deixa de fazer coisas que não deveria fazer e vai, treina e treina e treina até conseguir a vitória. Então nós também temos que fazer isso, treinar para conseguir a vitória em Deus, para poder chegar na meta final, que é o céu. Aí temos o hospital, né, que é onde as pessoas estão meio, né, combateram, mas não foram muito bem, caíram, se machucaram, né? Então ali tem o hospital para a gente se regenerar, para a gente voltar, a gente pedir perdão. Pode também ser a confissão, pode ser a gente pedir perdão para alguém, a gente perdoar alguém, a gente vai se curando, a gente vai se curando, né? Pedir para Deus nos curar, nos fazer melhorar e buscando sempre melhorar. Isso aí seria a enfermaria, né? Onde a gente precisa daquele cuidado para poder dar a volta por cima e voltar, né? Não é porque eu errei que eu não vou, agora eu vou parar, não, eu vou voltar com Deus e eu sei que eu tô no caminho certo. Eu caí ali, mas eu vou voltar para esse caminho. Não vou me desviar. E aí também fala que tem um salão, né, que é onde tem um banquete, onde Jesus está sempre com a gente na Eucaristia, onde tem aquela festa maravilhosa. Você pode falar com as crianças assim, quando é que tem festa? Não é todo dia que tem festa, né? A festa é pra gente comemorar alguma coisa, né? Isso, aniversário, alguma coisa assim. Então a gente vai comemorando e a gente só faz aquela festa num dia realmente que a gente tá feliz. A gente não faz festa pra falar que tá triste ou pra falar uma coisa ruim. A gente faz festa pra falar coisas boas. A gente faz festa pra comemorar coisas boas. Então, quando a gente tá com Cristo, quando a gente tá com o Rei, a gente tá ali pra comemorar a vida, que Ele, né, nos deu a vida eterna. Então, toda a missa é uma festa de alegria e de sacrifício. São as duas coisas ao mesmo tempo, mas que a gente tá ali num banquete que Jesus preparou pra gente, né? Ele tá se doando totalmente por nós. Então aquilo é um banquete. Então ali ele tá com o banquete com seus amigos, que somos nós. E lá no céu também ele tá com seus amigos, que são os santos, que estão ali
pedindo intercessão, que estão ali olhando por nós também, nos auxiliando. Então ele está com seus amigos. E também tem a Câmara, né, que é o lugar onde ele faz as deliberações como juiz, né? Então ele vai julgar as pessoas ali, ele vai fazer o que um rei faz, né? Que é tomar conta do seu reinado. Então a Câmara ali onde o Supremo Juiz está ali sentado. Então é muito bonita cada coisa que você vê, você vai associando e você vai pensando, nossa, isso. E cada vez que você pensa um pouco mais, dá para lembrar de mais alguma coisa? Ah, é realmente, né? O que um rei faz? O que Jesus faz? Quais são os amigos dele que ele cita? Que amigos são esses? Então, é, a gente vai descobrindo cada vez mais. Conforme a gente vai lendo a história, a gente vai descobrindo cada vez mais. É um livro bem, assim, mais espiritual mesmo. Tudo você vai ligar uma coisa à outra, né? Fazer uma analogia aí à história do rei com a Dileta, que somos nós, na verdade, né? As nossas dificuldades e tudo que vai passar ali, a gente vai conhecendo outros personagens que a gente vai aprendendo um pouco mais. E também precisamos falar do si, né? Que é o nosso ego, né? Nessa tradução desse livro aqui, o nome é si. E na tradução do outro livro, é ego, mas é a mesma coisa, né? Somos nós mesmos, aquela luta contra nós mesmos. Quando a gente quer acordar cedo e a gente tem que fazer isso todo dia, a gente fica cansado, a gente não quer. Quando a gente tem que sair, a gente não tá com disposição. Então é essa briga por nós mesmos, né? Então às vezes a gente tem que escutar o que é a vontade de Deus, o que é o correto de eu fazer agora e o que eu quero. Então, às vezes, a gente tem que pensar, será que eu tô fazendo a vontade de Deus? Ou eu tô fazendo só o que eu quero? Então, a Dileta vive essa briga, né? Uma briga interna que nós temos entre nós com a Si. E aí fica, ai, mas ela não queria levantar, ela falou mais só um pouquinho, e a gente acabou perdendo a visita do rei, então elas acabaram perdendo a missa, porque a Dileta não conseguiu levantar. E ela começa a brigar com ela mesma, começa a ficar brava, e quando ela dá ouvidos a Si cresce, e a Si fica orgulhosa, e a Si se acha o máximo. Então assim somos nós, né? Quando a gente começa a pensar só em nós mesmos, a gente não dá certo, não vai ser bom. A gente começa a querer virar realmente uma pessoa melhor do que os outros, uma pessoa mimada, uma pessoa que quer tudo para si mesma, né? Então ela diz a palavra si, é tudo para si. E a gente acaba esquecendo o outro, a gente acaba fazendo só as nossas vontades e no final o que acontece? A gente não fica feliz. Tá falando muito assim mesmo, né, no livro. A gente, quando si faz o que ela quer, a gente acha que ela vai ficar feliz, mas ela não fica, ela nunca tá feliz, ela sempre quer fazer só o que ela quer e ela nunca tá feliz. E aí a Dileta acaba ficando triste quando ela cedeu às vontades de si. E é muito interessante essa parte, acho muito interessante, depois vai falar um pouco mais pra frente ali sobre a si novamente. Mas é realmente essa busca, essa luta que a gente tem contra nós mesmos, é incrível. Todos os dias a gente acorda e fala, gente, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer tanta coisa, será que eu vou dar conta? E realmente, se a gente for pensar que a gente vai ter que dar conta sozinho, a gente não faz nada, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas se colocar Deus à frente, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, me ajude que eu consiga dar conta, me dê forças. E se eu não conseguir fazer tudo, me dê forças para depois continuar e terminar. Porque a gente tem que cumprir a nossa meta, a gente tem que começar e terminar as coisas que a gente começou. Isso é muito importante ensinar para a criança, né? Quando a gente começa uma coisa, a gente tem que ir até o final. É como um livro. E o que o livro ensina tanto que eu falo até para os meus filhos, né? Quando você lê um livro e você termina o livro, é a melhor sensação do mundo. Eu terminei. Eu fui e cheguei até o final. Então isso se chama persistência, perseverança. Eu fui até o final do livro. Eu comecei a ler o livro, eu não desisti. Eu tô fazendo esse curso agora e eu vou até o final, eu não vou desistir. Isso se chama perseverança. Isso se chama você passar por cima de si. Porque a nossa vontade não é desgastante, é melhor ficar vendo celular lá, né? Passando a telinha do celular toda hora, vendo o que tá acontecendo nas postagens, ver televisão, ver uma série. Aí a gente fica até 1 hora da manhã vendo série, até 2 horas. Mas ler um livro, é difícil. Mas a gente sabe que é o melhor. A gente sabe que é o mais importante. A gente sabe que pode mudar nossa mentalidade para melhor, que pode deixar a gente com mais virtudes, a gente com mais vontade de seguir a Deus. Então é difícil e a gente não quer. Então essa luta contra si é muito importante. A gente tem que levar isso para a vida mesmo. Porque todo mundo tem essa luta contra si. Nós temos o nosso pecado original, né? A gente tem aquele pecado original que a gente tá sempre lutando todos os dias contra ele. Então essa luta diária contra si e cada vez assim vai ficando mais domesticada. Peraí, fica aí. Né? São Paulo fala, quero fazer o que eu falo, mas acabo fazendo o que eu não quero. Porque a gente acaba não fazendo o que a gente quer, que é a nossa
mentalidade quer e acaba fazendo o que a nossa vontade quer. Então a gente tem essa luta diária contra si mesmo. E aí, quanto mais a gente conseguir domesticar nossos sim, as nossas vontades, os nossos quereres, a gente vai conseguir fazer mais a vontade de Deus e conseguir ser mais feliz, porque a gente vai sentir realizado, né? Pergunta pra uma dona de casa como você fica realizado quando você vê uma cozinha limpa. Que realização maravilhosa! Quando você vê um dever cumprido, todo mundo deitou, dormiu, tá todo mundo dormindo, agora eu posso dormir. Coisas pequenas, não precisa ser coisas muito grandes. Então, quando a gente luta contra aquilo, eu venci agora uma coisa, um pecado, eu venci agora outro, você fica realizado, você se sente mais forte e Deus vai nos fortalecendo. Então, essa luta contra si é uma luta muito importante. Então, é isso, né? A Dileta tem muito que aprender, ela fala que ela quer só ter direcionamento do rei, mas não dá, ela tem que ter outros direcionamentos, outras pessoas que vão ajudar. A gente também vai conhecer aí mais profundamente o guardião, né, que é o nosso anjo da guarda, que está sempre com ela, sempre ajudando. Então ela tem vários arsenais e tem vários auxílios ali para ajudar ela a chegar ali, né, que ela tem que chegar na Cidade Dourada. Nossa meta é chegar na Cidade Dourada. Então vamos aí esperar a próxima semana para ver o que vai acontecer mais com Dileta, porque não é fácil não, não é fácil não. A gente sabe que a nossa vida não é fácil, né? Então vamos pegar a apostila aí pra gente dar uma pincelada, que eu tô com a apostila aqui na mão, né? Imprimir aqui o PDF, vou deixar o PDF para vocês. E aí aqui a gente tá estudando do capítulo 1 ao capítulo 4. Então aí tá falando qual foi a intenção da Madre Loyola ao escrever esse livro, né? Eu já falei. Registre as palavras que você não conhece, continuem registrando, gente. Mesmo que não tiver na apostila na outra semana, sempre quando forem ler, pega um caderninho e vai registrando as palavras que vocês não conhecem, vão escrevendo o significado. Isso é muito, muito importante para a vida, não só para a criança, para todo mundo. Aí eu situar no mapa, né, onde é o continente das Américas. Né, situa aqui no mapa, onde é o continente pintar. Qual o nome da nação que o rei mora? Faça um desenho de como você imagina essa nação. Como será o nome dessa nação que a gente já falou aqui? Como seria? Como você imagina? Aí já vai mexer com o imaginário da criança. Ela vai pensar em coisas belas, coisas bonitas. E colocar aqui o desenho no papel. Por mais que a criança não queira desenhar muito, falar, eu não sei, vai desenhando. Quanto mais ela desenhar, mais ela vai melhorando na parte artística. Isso é muito importante também, né? Saber fazer o belo, conhecer o belo, querer fazer. Não é para ser perfeito, mas ela vai cada dia melhorando um pouquinho mais também nessa parte artística. Isso é muito importante para ela. Associa o lugar, né? O território dos peregrinos, a terra bela, a terra do exílio, a cidade dourada. E a cada um aqui, qual que eu vou associar a nação, quem vivia lá. Descreva como foi o primeiro encontro do rei com a menina, que a gente já conversou aqui também. Como é que a menininha preparava a cabana. Pergunte ao adulto o que significa a palavra zelo e escreva o que você entendeu. Muito bom, a gente tem que ter interação, eles têm que conversar com a gente sobre tudo. O acolhimento ao rei foi ficando aos poucos menos zeloso. Por que você acha que isso aconteceu? Escreve, por que você acha que a Dileta, né, perdeu um pouco o zelo? Aí tem os trechos aqui falando sobre isso, o que ela fez para reparar o erro. Cite 5 atitudes que poderíamos fazer para agradar o rei. O que a gente podia fazer para agradar o rei? Né, quando a gente deixa ele triste, quando a gente se afasta dele, o que a gente pode fazer para deixar ele mais próximo de nós e para que ele sempre esteja conosco. E desenha abaixo o caminho largo e o caminho estreito, né? Faltou falar sobre isso. Aqui tá falando também, tem uma palavrinha cruzada sobre a casa onde tem a escola, o ginásio, o arsenal, o hospital, o salão e a câmara do rei. E a gente falou um pouco sobre o caminho largo e o caminho estreito, né? Isso aí seria muito bom também pegar na Bíblia, mostrar para a criança, né? Que isso tem na Bíblia, onde é o caminho largo e o caminho estreito. Por que que o caminho de Deus é o mais difícil e por que que o caminho que não é o de Deus é o mais largo. É bom conversar com eles, pegar a leitura. E a gente vai fazer também a apostila da catequese, eles vão estar depois fazendo. E a gente vai citar muitas partes da Bíblia, porque esse livro realmente é muito rico em palavras bíblicas que estão ali escondidas, né? A gente procurar, a gente vai achando várias palavras bíblicas ali, a gente já vai lembrando de algumas. Então a gente vai explorar muito mais isso na apostila da catequese. Então o que é caminho largo? Por que caminho largo é tão assim bonito, né? E depois a gente vê que não é nada daquilo. E por que o caminho de Deus é tão estreito? Por que é tão difícil seguir as coisas de Deus? Né? Porque a gente tem essa tendência sempre a querer fazer o que é errado e
Todas as pessoas do mundo sabem o que é errado, gente. A maioria sabe, só não quer fazer. A gente sabe que o que é certo, o que é errado. Pode florear, pode enfeitar, pode colorir, pode fazer o que você quiser. O que é certo, o que é errado. Jesus fala: seu sim seja sim, o seu não seja não. Sim, sim, não, não. Então a gente tem que saber sim o que que Deus quer. O que que é o certo? Deus sabe. Onde a gente encontra isso? Na Bíblia, no que ele deixou, nos santos, nos discípulos, nos apóstolos, na nossa tradição. Tudo tá ali. É só a gente querer, é só a gente buscar. A gente não pode se perder por falta de conhecimento. Então vamos buscar sim o caminho que é mais difícil, mas é o caminho virtuoso e é o caminho que nos leva ao céu. Então é isso. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Aí eu vi um anúncio da Paula no Instagram. Ensine seus filhos a ler. Era o curso. E eu fiquei muito encantada e resolvi comprar. E eu acho que eu fiz muito certo, porque eu tô encantada com o curso. Nossa, eu gostei demais. E o método é muito bom. É um curso de fácil aplicação e que não te gasta muito tempo do dia, porque é uma leitura de um capítulo por dia e depois o resumo. É fácil de aplicar. As apostilas no final a gente consegue fazer no final de semana e assim, não gasta muito tempo. E as reflexões, a profundidade do curso, realmente, além de melhorar a fluência, ele aumenta o desejo pelo céu, aumenta o desejo, a vontade das nossas crianças de buscar a Deus, de querer ser melhores, de serem cidadãos virtuosos. Eu acho que isso realmente é impagável. Senhor, eu tenho que achar. Aí eu falei assim, Laurinha, filha, tenta ligar no celular da mãe, porque eu acho que a mãe perdeu o celular, filha. E eu não posso ter perdido o celular, vamos ligar agora. E eu vou lá no carro para ver se eu vou pela terceira vez lá no carro. Fui lá, voltei no carro, quando eu falei assim, aí ela ligou, eu achei o celular, estava embaixo do banco. Aí quando eu entrei em casa, a Laura falou assim, mãe, você não sabe o que eu estava fazendo. Eu falei, mãe, achou, você não sabe, porque não sabe o que eu estava fazendo. Mãe, eu abri a Bíblia e comecei a ler essa parte aqui. Aí ela leu, tá vendo, mãe? Olha só o poder. Aí ela leu a Bíblia e eu falei assim, nossa, filha, que legal. Aí agradeci ela, falei assim, nossa, que atitude legal de você ter consultado nesse momento a Bíblia. E isso não é do hábito dela, tá? Isso é por conta do treinamento que eu tô fazendo com ela. Teve um tempo, ele mais ou menos com uns 5 anos, que eu fui falando com ele, eu digo, olha, filho, não vamos ficar no telefone, vamos brincar, usar a imaginação, né? Tem que usar a imaginação, criatividade. Aí ele foi falar assim, mas eu não tenho imaginação. Isso me doeu a alma, né? Profundamente. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com essa criança, assim? Aí foi quando eu encontrei a Paula. Quando eu vi, aí tava lançando o curso, né? E ela oferecendo, eu digo, é isso. Achei, é o que eu quero, é o que eu preciso. Aí quando ela falou, e vai ter, né, interpretação, tem gramática, tem não sei o quê, e catequese. Digo, tá lindo, maravilhoso, um pacote. Eu não tenho mais o que pedir, não. É isso mesmo. Ele é proporcionando isso, de estar junto com os filhos, né? Ter essa relação, ainda despertando o amor, o respeito. É lindo.